agora nós vamos falar sobre a organização do quartinho dos nossos bebês. A gente tem dicas incríveis, óbvio que com a nossa personal organizer, a Flávia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então fala um pouquinho para nós sobre esses apetrechos que você trouxe, que estão salvando a realidade dos quartinhos. Os produtos organizadores, eles são grandes aliados para a gente na organização, né? Hoje eu trouxe 2 que a gente utiliza bastante, mas são inúmeros os produtos que a gente tem no mercado hoje, de vários preços, várias formas, vários modelos. Então, eu vou falar um pouquinho hoje da colmeia, né, que são as colmeias, e os cabides. O cabide, por exemplo, nós temos diversos modelos de cabides. A gente tem o cabide de vários modelos, vários materiais. E eu trouxe o cabide de veludo, que é um cabide muito bacana da gente usar na organização. Esse aqui é um cabide pequeno, um baby, né, que a gente utiliza também nas organizações dos bebês, de crianças, né? E também eu utilizo também para a gente organizar calças, camisas, blusinhas que são mais finas também. Então a gente utiliza esse cabide. A vantagem por ele ser de veludo, ele também deixa a roupa mais presa, né? Ela não escorrega com tanta facilidade. Então a gente tem várias cores e vários modelos e vários preços também no mercado. Sim. E eu trouxe também as colmeias. Essa aqui é uma colmeia que é de plástico, ela também é bem acessível, também tem de várias cores. Ela é uma colmeia que ela tanto facilita na hora de organizar, porque você vai utilizar esse espaço para você colocar as roupinhas, o que for que você for organizar aqui, blusas, os bores dos bebês, calças, né? Também tem vários tamanhos, então tem tamanhos que são mais adequados para meias, né, calcinhas, cuecas, roupinhas menores, tanto de bebê quanto na organização adulto. E tem as colmeias maiores que também servem para roupas de tamanhos maiores, então vários tamanhos também e vários modelos. E aí essa aqui, que é um outro material, também ela é mais rígida, também tem vários tamanhos, várias cores. São as colmeias que a gente utiliza bastante na organização. Eu trouxe essas 2, mas o mercado ele atende hoje com vários produtos. Então eles são facilitadores para a gente. Eles ajudam tanto no dia a dia, porque você vai ter as suas roupas já nos lugares certinho, então se você precisar retirar, ela vai estar com espaço ali reservado, ela delimita espaço, né, que você vai ter ali o espaço certinho para você organizar, e elas são lindas, são produtos lindos, mas é uma infinidade de produto, a gente tem muita opção. E é muito incrível quando a gente abre a gaveta e está tudo bem organizadinho. Sim. Algo que eu acho bem importante de falar também, na minha casa eu tenho gavetas com colmeias e eu tenho algumas prateleiras que as camisetas ficam empilhadas. É muito diferente quando está na colmeia. Sim. Primeiro, às vezes tu puxa, cai várias. Aí na correria fica caído, aí já vira aquela bola de neve. E a questão de conseguir visualizar onde está cada roupa. Sim. Porque ali na pilha, você não consegue ver certinho. Então, se está numa gaveta, está lá para baixo, pior ainda, tem que levantar tudo, mexer. E quando está na colmeia, tu consegue ver certinho qual é. Pega, tira. Então, Sim. assim, você chamou de facilitadores. Sim. E eu acho que não existe uma outra palavra para definir, porque realmente facilita muito no dia a dia, fica tudo muito organizado. E quando a gente vê essas colmeias, essas de acrílico, pode estar na cozinha, pode estar no banheiro, para joias, para objetos. Então, assim, como muda a vida de quem adere às colmeias, né? E você falou uma coisa bem interessante, elas são versáteis. São. Você pode utilizar ela para vários setores da sua casa, você pode utilizar para vários produtos, né? Então você vai da criatividade, né? O profissional ali da organização, ele vai utilizar aquilo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda, vai atender, né, o que você precisa e é uma coisa que você vai ter cuidando direitinho, né, tendo sempre o cuidado, você vai ter por um
por muitos anos. Com certeza. Então, o mercado de produtos organizadores, ele está sempre crescendo, está sempre se inovando, né? Então, a cada ano que passa, tem sempre coisas novas, coisas que estão sempre se atualizando às necessidades do que a gente vem apresentando do nosso dia a dia, nossa rotina. Então, o produto organizador é algo que facilita a nossa vida realmente. Nossa, eu amei. Quem está nos acompanhando e precisa da sua ajuda, precisa dessa organização em casa, de parar de viver na baderna, na bagunça e colocar ordem em tudo, nas gavetas, nos armários, em tudo. Como faz para te encontrar e contratar os teus serviços? Pelo Instagram, eu tenho a minha página, Flávia Lopes. Cheia de dicas. Dou dicas. flavialopes.organização. E tem também, lá tem o meu contato com o meu celular, as pessoas podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Nossa, adorei. Obrigada por trazer agradeço, essas Mari. opções para nós, por se preocupar com as mamães, com as famílias, por transformar os lares. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos falar sobre pé torto congênito. Você já ouviu falar sobre essa doença? Quem vai trazer muitas informações para nós, nos explicar, para a gente entender o que é o pé torto congênito, é a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike. Bem-vinda novamente. Obrigada. Doutora, então assim, vamos explicar para quem está nos acompanhando o que é o pé torto congênito. Bom, eu vou começar mostrando o pezinho pronto, assim, que esse aqui é o molde do pezinho. O pé torto congênito é uma deformidade, então a criança ela vai nascer com essa deformidade já. Então o pezinho vai nascer mais ou menos como está esse molde aqui. O pezinho vai estar bem virado para dentro, apontadinho para baixo. A gente chama isso de cavo, vário e equino. O cavo é essa curvinha do pé aqui, o vário é bem o pé viradinho para dentro e o equino é quando ele fica apontadinho para baixo. O pé torto congênito é uma deformidade que acontece dentro do útero. Ela vai... O bebê, por falta de espaço, a gente não sabe exatamente bem explicar porquê, mas geralmente por falta de espaço, o pezinho fica e acaba se desenvolvendo dessa maneira. Então, quando o bebê nasce, a gente nota que está torto. A gente consegue notar não só quando o bebê nasce, às vezes, durante o próprio ultrassom morfológico, que acontece em torno das 23 semanas que a gente faz, dá para notar já. O ultrassonografista consegue perceber que o pé tem alguma deformidade. E dessa forma fica muito mais fácil para os pais irem se preparando. Isso. Não acontece aquela surpresa do bebê nascer e olharem o pezinho. Poxa, meu filho, o que é aquilo? Que às vezes as pessoas nem sabem do que se trata, né? Geralmente quando isso acontece não tem muita coisa para fazer durante a gestação. A gente só orienta os pais, fala mais ou menos como é que vai ser o tratamento e a gente começa o tratamento logo depois que o bebê nasce. O pé torto congênito, ele é super tratável. Quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Mas a gente consegue tratar ele só com trocas de gesso. A gente fala isso de tratamento pelo método de Ponseti. Ponseti foi um médico ortopedista da década de 70, 80, eu acho. Ele descreveu o método dele baseado em trocas gessadas. Como é que funciona? Então, já com o bebê recém-nascido, a gente vai toda semana, a gente troca o gesso. Então, aqui a gente tem o molde de um pé um pouquinho maior, mas com a deformidade do pé torto. Então, a gente tem a tíbia aqui, a estrutura do retropé e do médio pé aqui, e aqui a gente tem o pezinho tem nessa deformidade. Quando a gente começa a trocar o gesso, a gente tem alguns pontos de apoio em que a gente consegue fazer, com as trocas de gesso, fazer com que o pé corrija e tenha a posição normal. Então, aqui ele fica em torno de 5 a 6 trocas de gesso, a gente vai gradativamente, toda vez a gente corrige um pouquinho, até que ele fique na posição final, que é um pé corrigido, que a gente fala. Quando esse pé está corrigido, aí a gente faz o último procedimento, que é um procedimento cirúrgico, mas ele é muito pequenininho, geralmente é só com uma sedação mais leve. A gente faz o cortezinho no tendão de Aquiles, que é o tendão aqui da parte de trás, que a gente faz só para tentar terminar de corrigir. Porque no final da correção do gesso, o pé está corrigido, mas ele ainda aponta para baixo. Com o cortezinho no tendão, a gente consegue erguer o pé e fazer com que o pé fique 100% corrigido. Olha só que interessante,
Porque antigamente a cirurgia ela era bem diferente. Na década de 80, 90, ainda fazia cirurgias muito grandes, em que você realmente fazia um corte gigante no pé, você abria tudo, você tinha que reconstruir todo o pé. Hoje em dia, só com as trocas de gesso a gente já consegue resolver. Eu falo sempre para os pais que essa é a parte que a gente como ortopedista pediátrico faz, que é as trocas de gesso e a correção. Depois vem uma parte muito importante também, porque a gente consegue corrigir o pé. Mas, como a criança tem um pé que cresce e ele vai se desenvolvendo, esse pé pode voltar, eventualmente. Então, para isso, depois das trocas de gesso e depois da tenotomia de Aquiles, ele fica mais 3 semanas de gesso e a gente tira o gesso e adapta uma órtese, que é uma órtese que é uma botinha, com os pés viradinhos para fora e uma barra de metal no meio. Essa órtese ele usa no começo por 3 meses, 24 horas por dia, e depois ele passa a usar no período noturno até os 4 anos de idade. Então essa é a parte que os pais precisam estar bem juntos, porque eles precisam realmente fazer o uso da órtese, senão o pezinho pode voltar a ficar torto, e daí ele tem que voltar para o gesso. Então se depois, na adolescência, as famílias notam que o pezinho ainda está torto, qual medida? Óbvio que vai de caso para caso, mas hoje em dia a gente geralmente começa com as trocas de gesso de novo. Se o pé se ele volta a ficar torto, a gente volta para o gesso. E daí a gente volta para o começo do tratamento de novo. Que interessante. Porque é o método, a gente fala que o método de Ponseti, que é o que trata o pé torto, é um método apaixonante, assim. Porque é um método simples, que é super reproduzível em todos os lugares do mundo, inclusive, porque é gesso. Hoje em dia a gente tem uma técnica, com um pouco de técnica para fazer o gesso. E o gesso, que é um material super simples e super barato, a gente consegue corrigir uma deformidade que é super limitante no dia a dia, assim, para a gente ter uma criança com pé normal e uma vida normal depois. Doutora, adorei. Obrigada por trazer essas informações. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, se você tem um bebê em casa com o pé torto e quer tirar dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Mai, que é a nossa ortopedista, entre em contato com ela, conversa com ela, tenho certeza que vai mudar um pouco a sua visão, ela vai te acalmar e ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o pé torto congênito. Né, doutora? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vamos falar sobre a adesão ao tratamento de doenças crônicas com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo bom, a gente sabe que você trata muitas crianças com doenças crônicas. Sim. E aí eu queria saber como que é essa adesão ao tratamento, porque a gente sabe que são tratamentos longos e que exige muito do paciente, do comprometimento da família, da mãe, do pai ali com aquele paciente. Então fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Então, assim, a endocrinologia, né, seja pediátrica ou seja o endócrino de adulto, ele vai trabalhar basicamente doenças crônicas, certo? Então, a gente trabalha diabetes, doenças de tireoide, doenças de suprarrenais, são todas doenças que o tratamento vai ser muitas vezes para a vida inteira. E o que a gente observa? Os estudos mostram que a adesão ao tratamento, ela nunca é muito boa. Nos países subdesenvolvidos, no Brasil, por exemplo, muitas vezes a adesão chega a 50% em alguns locais. Né? Então, a resposta ao tratamento vai depender de uma boa adesão ao tratamento, correto? Países desenvolvidos, os estudos mostram que 10% a gente tem de uma baixa adesão, mas a gente consegue uma adesão boa de 90%. A gente considera uma boa adesão quando as pessoas respeitam o tratamento de 80% a 100%. Né? Então, pensa, se o paciente fez a metade do tratamento, a gente não vai conseguir controlar bem aquela doença. Né? Então, puxando para a endocrinologia, diabetes, o tratamento é uma insulinoterapia, certo? Diária. Hoje em dia, né, ainda o básico é a insulina diária, várias aplicações. Se a gente deixa de ter uma outra aplicação, aquele controle glicêmico, né, não vai ocorrer de uma forma adequada. E a gente vai ter complicações agudas e crônicas, né? Às vezes os pacientes só olham as complicações agudas. Não senti nada, então aquele tratamento não dou a devida atenção. Mas muitas vezes a complicação de não realizar um bom tratamento, ela vem depois. Então, vamos falar um pouquinho do diabetes. Se eu não aplico corretamente a insulina, daqui a pouco eu começo a ter o quê? Problemas de visão, né? Problemas de circulação. Isso às vezes vai vir 5 a 10 anos depois.
né? Uma complicação aguda seria o quê? Eu ter um coma, um desmaio. Para isso, às vezes, os pacientes dão valor e prestam atenção e controlam. Mas a gente sempre tem que cuidar. Outras doenças que a gente cuida, doenças de tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. São doenças que a gente vai fazer uso de medicação via oral todos os dias no mesmo horário. Então, é muito comum os pacientes não respeitarem. Tá? Então, às vezes chegam para a gente com um exame de controle, um exame ruim. E aí a gente vai questionar, mas está tratando? Muitas vezes eles omitem, né? Não, sim, mas a gente consegue perceber pelos exames o que é um bom tratamento ou não. O médico consegue perceber quando o paciente tem uma boa adesão ou não. É difícil enganar o médico. O médico sabe, né? Então a gente acaba questionando e o paciente aí só tá, não, realmente. E na faixa etária pediátrica, o que acontece? Às vezes, quando são pequenos, os pais controlam mais. Quando vai chegando na adolescência, a criança toma um remédio. Difícil o adolescente ter um bom controle se ele ficar totalmente responsável pelo seu tratamento. Então, a gente sempre orienta os pais. É adolescente, mas quem é responsável por ele são os pais. Então, não dá para botar a responsabilidade de um tratamento de uso contínuo totalmente no adolescente. A gente já pode dar oportunidades. Já tomou seu remédio, ok, né? Tome sozinho. Mas os pais vão ter que estar por trás, tá? Eu vejo muito no consultório, às vezes os pais, já tem 12 anos, vamos deixar a criança cuidar. Volta com os exames, né, descontrolados. Então, é importante assim que os pais tomem controle mesmo nos adolescentes, tá? A gente tem doenças, por exemplo, a hiperplasia congênita do suprarrenal, né, que é uma doença endócrina que o corpo não produz o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse que, se você não tiver ele, você morre, né? Então, e às vezes, se você ficar sem esse tratamento, 2 dias, você fica doente, você pode entrar em coma, tá? Então, é uma doença grave, você precisa tomar o remédio corretamente. E às vezes, a gente pega, às vezes, pessoas que têm complicações por não ter tomado, né? Então, são doenças que a gente tem que ficar de olho. Outras coisas, por exemplo, hormônio de crescimento, né? É um tratamento que é diário. Hoje em dia, a formulação que a gente tem disponível é o uso subcutâneo diário. Temos formulações semanais que estão entrando no mercado, mas por enquanto é uso diário. O que acontece? Às vezes vem na consulta de controle e a resposta não foi tão boa. Aí como é que o médico vai saber? Se foi porque a resposta não foi boa ou foi porque o paciente não fez as aplicações todas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente põe a culpa também. O remédio não funcionou, mas foi usado corretamente? Né? Então, a primeira questão sempre de todo bom tratamento é se você fez o tratamento corretamente. E a gente tem 2 tipos de pessoas, tá? Assim, essa questão de uma adesão ruim. Aquele que não quer tratar. Então, às vezes acontece, o adolescente, a gente recebe, não, eu não quero tomar esse remédio. Então, eu não tomo de propósito, eu não quero. Né? Então, a gente vai ter que convencer esse paciente a ele aceitar o tratamento, que ele precisa do tratamento e fazer, né? Às vezes, existem medicamentos que têm efeitos colaterais, né? Mas são necessários. Insulina, às vezes o paciente não quer aceitar que ele tem que tomar insulina o resto da vida, mas se não tomar aquilo ali, ele vai ter uma complicação grave, ele precisa. Então, você vai ter que convencer o paciente a aceitar o tratamento para ele poder fazer o tratamento. Então, esse é o primeiro tipo de paciente, aquele que não aceita e não faz porque não quer, seja criança ou adolescente ou adulto. E o segundo tipo, aquele que entra muito também na faixa pediátrica, que esquece, né? Então, não tem um controle correto ou não toma no horário certo. Por exemplo, o hipotireoidismo, geralmente a gente usa o medicamento em jejum. Tem medicamento que tem que ser tomado em jejum, esperar um intervalinho para alimentação. E aí o paciente esquece, não está organizado, né? Então, a organização da rotina, para quem usa medicamentos de uso contínuo, é muito importante. Então, a gente tem que ter botar no celular no despertador, né? Aí, à noite, então, vamos controlar aquela rotina, toma banho, toma um remédio. Então, a gente tem que ser bem organizado, assim. Não é fácil, mas é necessário. Então, pacientes crônicos, né, que são os que eu atendo muito, a gente sempre tem que ficar em cima assim, dessa adesão à terapia. E países subdesenvolvidos, infelizmente o Brasil, né, às vezes essa adesão é baixa, sabe? Lídia, adorei. Obrigada por trazer todas essas informações, por nos lembrar da importância da adesão e da responsabilidade da família no tratamento de doenças crônicas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante que mexe muito comigo, eu acredito que com muitas pessoas, mulheres. Vamos falar sobre comportamento alimentar com a nossa psicóloga Aline. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Que tema maravilhoso, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam descontando as emoções na alimentação.
E as pessoas estão, hoje em dia, muito sobrecarregadas e sofrendo muito com essa parte aí da alimentação. Então, fala para nós um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar o nosso emocional para que isso não afete na nossa alimentação. Certo. Então, a relação com a comida é algo que faz parte de todo ser humano, né? Então, assim, desde criança a gente vai aprendendo a se relacionar com a comida. E muitas vezes a comida ela vai virando uma válvula de escape para as nossas emoções. Então, se eu estou com um problema, muitas vezes eu me dou o direito de comer um pouquinho mais. Se eu estou cansada no final do dia, eu mereço um conforto. E a alimentação e a comida, geralmente as comidas mais palatáveis, digamos assim, elas trazem um conforto emocional. Então, quando eu não estou bem, ou quando eu estou triste, ou estou entediado, muitas vezes a gente busca um refúgio na comida. E isso pode ser aprendido. Então, às vezes, desde criança, a gente vai tendo algumas relações com a alimentação, que isso tem a ver com a nossa criação, com a relação com os familiares, principalmente os pais. Então, como tu disse, né, algo que mexe contigo e mexe com muita gente. Por quê? Porque a relação com o nosso corpo também se dá através da comida. Então, entender como é que eu funciono, se eu muitas vezes tenho uma dificuldade na alimentação, e isso pode ser tanto para as pessoas que comem demais ou para aquelas que perdem o apetite, tudo isso está relacionado muitas vezes a essa questão emocional. Como que a gente trabalha isso? Tá, a primeira coisa é se conhecer. Então, eu preciso ter um automonitoramento de como que eu lido com a questão da alimentação. Então, por exemplo, pessoas que procuram um atendimento, um exemplo, né? Porque querem emagrecer, porque não estão satisfeitos com o corpo. E às vezes o foco fica na dieta. Então, as pessoas estão querendo emagrecer, mas não melhorar a relação com a comida. E aí começam aquelas dietas mirabolantes, restritivas, e tudo que é muito restritivo a gente não consegue manter. Então, assim, por que muitas vezes a pessoa vai para uma cirurgia bariátrica, né? Ela quer perder o peso, mas muitas vezes ela não quer mudar toda essa relação, esse contexto com a comida. E a gente sabe que hoje, para ter um efeito, né, para que a cirurgia tenha sucesso, porque em alguns casos tem uma indicação mesmo, né? Tu precisaria fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele é multiprofissional. Então, tu precisa do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo, às vezes do psiquiatra. Então, tu precisa de uma equipe que te ajude, né? Um profissional de educação física, porque a nossa alimentação, a nossa saúde, na verdade, ela é baseada no quê? Em como a gente vive. E as pessoas muitas vezes querem fazer coisas mirabolantes, né? Ou querem ter um efeito rápido, quando na verdade a gente precisa fazer o básico bem feito. E esse básico bem feito está sendo muito negligenciado, né? Qual que seria o básico bem feito? O básico bem feito é um sono de qualidade, atividade física, a questão da alimentação, comer comida de verdade, hidratação, atividade física no sentido assim que a pessoa precisa criar uma rotina, um planejamento de como que ela vai se organizar e principalmente o controle das emoções, né? Então, assim, como é que eu lido com a comida? Né? Eu como rápido, eu como em pé, eu como qualquer coisa porque eu não tenho tempo, né? Então eu não priorizo um tempo de qualidade, às vezes, para eu sentar, degustar uma comida, preparar uma refeição, né? As pessoas hoje em dia estão muito no automático. Então, assim, é tudo corrido, comendo qualquer coisa em qualquer lugar, em pé mesmo, né? Ou vendo o celular ou assistindo TV. Então, tem muitas distrações. Então, pensar num plano de ação para lidar melhor com isso exige também que a pessoa pare, se perceba e decida, né? Façam escolhas mais saudáveis para que ela consiga manter algo. Porque muitas vezes não é sobre perder peso, é sobre conseguir manter. Nossa, você vai falando e tudo vai fazendo muito sentido. E sabe algo que me chama muita atenção? É que no meu caso, e talvez de algumas outras pessoas, sabemos disso, mas a gente não consegue colocar em prática. Parece que não deu o start para fazer a mudança. O que pode ajudar a mim e todas essas pessoas que querem essa mudança e que sabem, poxa, eu sei que eu não estou fazendo atividade física, eu sei que eu estou comendo na frente da televisão, eu
Eu sei que eu tive um dia estressado, eu estou descontando a comida. Eu sei, mas o que a gente faz para mudar? Então, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, na verdade, porque assim, ó, informações nós temos e temos muita informação, né? Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer e aí o que faz com que a gente não faça, né? Então, assim, se eu sei que é importante para mim, que eu preciso me cuidar, que eu preciso cuidar da minha saúde física, mental, enfim, por que eu não faço? E isso tem a ver, muitas vezes, com a gente não se auto-perceber. Então, essa falta, muitas vezes, de conhecimento, de autoconhecimento, né? De eu me perceber o que eu quero. Então, assim, o que eu quero para a minha saúde? Quando eu vou procurar um profissional porque eu quero emagrecer, é só sobre o peso? Então, qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero perder peso porque, sei lá, eu quero entrar numa calça 38. Ou eu quero perder peso porque eu quero ter saúde para poder correr atrás do meu filho sem me sentir cansado, sem me sentir... Né? Então, assim, essas pequenas coisas a gente precisa ter clareza. Mas eu costumo dizer que para a gente iniciar, a gente precisa começar pelo básico. Então, quando eu estou muito perdido, quando eu não sei o que fazer, eu preciso começar com um básico bem feito, que é cuidar do sono, da alimentação, iniciar uma atividade física. Daí tu vai dizer, mas isso a gente já sabe. Como fazer? Criar pequenas metas, criar pequenos passos. Então, assim, essa semana eu posso começar tomando um copo a mais de água por dia. Essa semana eu posso começar uma caminhada de 30 minutos. Porque o que geralmente as pessoas elas querem e fazem, né? Elas sabem o que precisam fazer, mas elas colocam metas muito altas. Então, assim, não, essa semana eu vou ir para a academia 5 vezes na semana, eu vou cortar o açúcar, né? Então, assim, e a gente não consegue mudanças muitas vezes radicais e que exigem muito esforço. Né? Então, se eu não tenho um cenário perfeito, eu não começo. Não, desde que eu vou começar segunda-feira. Não, hoje tem mais um evento, então assim, já comi demais hoje mesmo, então, né? A gente adia, a gente vai jogando para frente muitas vezes algo que a gente pode começar agora. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Então, esses pequenos passos que nos ajudam muitas vezes a ter uma mudança mais significativa. Nossa, adorei. Obrigada por todas as informações. Eu espero que você tenha gostado também. Se você se interessou, se você sentiu que você precisa de ajuda, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Aline lá, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu já encontrei ela, então eu vou me transformar. Espero que você também busque a sua ajuda. Obrigada e até a próxima. Obrigada também. Até mais. Agora nós vamos conhecer a doutora Hanna, nossa ginecologista do Minuto Mamãe Bebê. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, eu queria conhecer um pouco da doutora Hanna, apresentar para quem nos acompanha, falar um pouquinho sobre a tua profissão, sobre a tua formação. Conta para nós quem é a doutora Hanna. Pergunta difícil. Contar um pouquinho minhas indas e vindas aí. Eu formei aqui na UFSC mesmo. Né, formei em 2014, aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar no Hospital do Exército aqui, no HGU, como clínica geral, né, e aí fiquei 2 anos trabalhando ali, e aí em 2015 eu fui para o Haiti na missão de paz, fiquei 5 meses morando no Haiti, lá na base militar, foi uma experiência incrível, experiência profissional e principalmente pessoal, assim, né, de viver num ambiente, né, confinado, né, foi muito gratificante, assim, essa experiência. E aí depois me formei, fui para Curitiba, né, fazer a residência médica, que é a especialização, e aí terminei em 2020. Aí voltei para cá, e aí voltei como ginecologista do Exército ali no HGU também. E aí, acho que não deu 1 mês que eu estava ali, veio a pandemia. Olha só. E aí todo mundo foi mobilizado para atender Covid, né? Então atendi muito Covid durante aquele ano. Porque aprendi a mexer em respirador, fazer coisas que eu nem estava habituada mais a fazer, né? Também acabou sendo uma experiência, assim, né? E aí depois, agora em 2021, eu fui chamada no concurso na EBSER,
Daí, atualmente eu sou plantonista ali no HU e atuo em consultório, né? E aí fala um pouquinho para nós sobre o teu trabalho atual, dia a dia, da ginecologia. Quais são as áreas de atuação, o que vem de quem é a tua paciente? Então, acaba atendendo, né, uma vasta, uma vasta faixa etária, assim, digamos. Então, desde de paciente adolescente, né, até paciente mais idosa, pós-menopausa, né, então varia bastante, assim, não tem um público só, né. E eu esqueci de falar que em 2020 eu fiz uma pós de endócrino gineco, né, acabou sendo à distância porque foi na pandemia, então isso me deu muita base, assim, é uma área que eu gosto também de atuar bastante nessa área da endocrinologia, né, na ginecologia, que tem muito a ver. Que legal. Né? Então, e tem também toda a parte do rejuvenescimento íntimo, né? Também, agora comecei com essa parte do rejuvenescimento também, que também é uma área muito, muito interessante, muito nova, né? Traz muita autoestima para a paciente. Eu acho que as mulheres estão buscando cada vez mais, né, se cuidar e ter qualidade de vida, né? Verdade. E quando a gente pensa na ginecologia, você falou sobre faixa etária. Qual é a idade indicada para mulher ir a primeira vez ao ginecologista? Normalmente, né, a gente indica ali depois, um pouco antes, né, de iniciar a atividade sexual, né? Mas também pode levar também, a mãe pode levar as filhas antes, né, se tiver algum problema com a menstruação, né, ou com o desenvolvimento sexual ali, né, que possa pensar em alguma alteração ali da parte hormonal mesmo, né, uma puberdade precoce também. Então, às vezes ali com uns 9 anos ou antes, né, a gente pode fazer uma avaliação também, mas normalmente acaba sendo quando tá para iniciar atividade sexual, tá com um namoradinho, assim, que as mães se preocupam mais em levar, né, no ginecologista. E daí nessa primeira consulta acontece toda essa conversa sobre métodos contraceptivos, doença. Conta para nós um pouquinho sobre a primeira consulta. Normalmente assim a paciente vem bem envergonhada, porque vem quase que obrigada, né, pela mãe a estar ali. Então eu procuro deixá-la bem à vontade para falar, para tirar as dúvidas. Aí tem um momento que eu pergunto, né, se ela quer ficar sozinha na consulta. Às vezes elas preferem ficar sozinha na hora do exame físico, né, que a gente faz. E nessa hora eu aproveito também para perguntar um pouquinho mais. Às vezes tem vergonha de perguntar, de falar alguma coisa na frente da mãe, né. Então tem esses dois momentos, com a mãe e sem a mãe. E aí depois eu peço sempre falo mãe, né, mas pode ser o pai também, né, o responsável voltar na consulta para eu dar as orientações, né, de cada caso, assim, né, as orientações finais ali, eu sempre explico dos métodos, né, da importância, da prevenção de doença sexualmente transmissível. E quando que é indicado voltar? De quanto em quanto tempo, uma vez que eu fui a primeira vez, fiz a minha primeira consulta, de quanto em quanto tempo eu preciso ir ao ginecologista? Se eu iniciei um método ali, né, naquela primeira consulta, normalmente eu oriento voltar em 3 meses, que normalmente é o período de adaptação do anticoncepcional, né, pensando numa pílula, né, de anticoncepcional. Se tiver tudo normal, né, não comecei, por exemplo, né, ou não tem nenhuma queixa específica, um retorno anual é suficiente para fazer a revisão, assim. Entendi, adorei. Obrigada pela sua apresentação, por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Muito obrigada. Se você tem uma criança em casa que não fala, você sabe quando você precisa buscar um fonoaudiólogo para te ajudar? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a Fábio, fonoaudióloga aqui do Minuto Mamãe e Bebê. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mariana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder esclarecer alguns aspectos da importância de procurar um fonoaudiólogo quando você tem um bebê que ainda não fala. É sempre uma dúvida e sempre chega no consultório para mim o seguinte:
Eu tenho uma criança que tem 1 ano, 1 ano e meio e não fala. É necessário procurar um fonoaudiólogo já, tendo em vista que a gente ainda considera 1 ano e meio um bebê? E eu sempre falo para os pais o seguinte, sim. A grande questão é quando uma criança de fato começa a falar. E aí eu te digo que o percurso da fala ele começa com 8 meses, mais ou menos, quando ela começa com o balbuciar. Isso já é um ato de comunicação. Junto com esse ato de comunicação vem o gesto do apontar, que é um pré-verbal. E a gente nunca estava acostumado a pensar no que vem antes da comunicação verbal, né? Até porque a gente vive num mundo de falantes, e aí os pais sempre esperam o falar. Mas tem esse aspecto do não verbal, que é o apontar, que ele é um precursor de desenvolvimento de linguagem. Então, partindo disso, que aos 8 meses a criança tem que balbuciar, com 11 meses tem que vir o gesto do apontar, que ela está comunicando, com 1 ano ela tem que ter as primeiras palavras, que pode ser mamã, papá, dá, bobó, e que muitas vezes não são palavras claras, mas elas precisam existir, para que os pais comecem a ficar atentos assim, tem uma intenção de comunicação verbal. Para você ter uma ideia, Mariana, com 1 ano e 6 meses, uma criança já tem um repertório linguístico de 50 palavras. 1 ano e meio, ele é um bebê praticamente, mas ele tem 50 palavras. E existe um boom nesse desenvolvimento, que é com 2 anos, onde ele vai para 300 palavras, com 3 anos, 500 palavras. Então, veja bem, se você tem uma criança que, com 1 ano e meio, ela não tem palavras, automaticamente o fonoaudiólogo ele precisa ser, no mínimo, consultado. Eu sempre costumo dizer para os pais, deixa em terapia e faz uma estimulação. Mal não vai fazer. Essa criança vai ter ganhos de repertório linguístico. Por quê? Se você deixa esperar, se você cai naquela coisa, não, mas cada um tem o seu tempo, que é muito comum a gente escutar, e eu sempre falo assim, não é que cada um tem o seu tempo. Existe sim diferenças nesse desenvolvimento, mas existe marcos de desenvolvimento, que é o que eu estava te colocando. Então, o tempo, ele só vai dizer de um problema que pode estar se instalando. E eu sempre brinco que problemas acabam gerando problemas, né? Porque se eu tenho uma criança que com 1 ano e meio ela não tem um repertório de pelo menos 30 palavras, isso quer dizer que ela está com um atraso. Vamos ganhar tempo nesse atraso. Vamos colocar ela em terapia. Mal não vai fazer. Ao contrário. Uma outra questão que eu sempre costumo abordar com os pais é: qual é a comunidade linguística que essa criança está inserida? Porque muitas vezes ele é um filho único, né? A gente sabe que hoje os pais trabalham fora. Então eu sempre pergunto, qual é a comunidade linguística que essa criança está inserida e qual é a qualidade dessa comunicação? Porque às vezes também, mãe está em casa, mas ela está nos seus afazeres domésticos. E tudo bem, a gente sabe que isso é uma realidade. Mas quando eu estou com a minha criança, como eu estou? Com que desenvolvimento de linguagem eu estou? Eu estou brincando com ela? Eu estou apresentando o mundo para ela? E aí a grande dúvida dos pais também é, o que é apresentação de mundo? A apresentação de mundo é muito simples, Mari. É você sentar com o seu filho quando você está alimentando, dizer o que ele está comendo, por exemplo. Aí quando você vai dar banho, você nomear as partes do corpo. Então eu preciso garantir para minha criança que ela tenha uma qualidade de comunicação, mesmo ela sendo um bebê e estando dentro de casa. Então eu sempre costumo dizer, na dúvida, se você quer saber se está em atraso ou não, procura um fonoaudiólogo, para no mínimo receber essas orientações de como fazer uma comunicação. E um segundo aspecto importante que eu sempre considero é, por que não colocar essa criança numa escola? Meio período, porque nada melhor que ter pares de comunicação, que são as crianças com crianças, para eu desenvolver uma necessidade de me comunicar. Então eu acho que é muito importante não deixar, não se contaminar com sempre o senso comum. Não, espere, ele é só um bebê. Não existe o esperar, existe a precaução. E a precaução é procurar um fonoaudiólogo para receber no mínimo uma orientação. Nossa, que sensacional. Obrigada pelas informações. Agora você já sabe que não existe isso de cada um tem o seu tempo. Nós temos marcos no desenvolvimento e nós precisamos respeitá-los, precisamos compreendê-los e seguir.
Então, se você tem uma criança que você desconfia que não está atingindo os marcos, busca o profissional. É ele que vai poder te dar toda a orientação, não a vizinha, a avó, é um profissional capacitado e qualificado. Não é verdade? É verdade. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Agora é hora de falar sobre aquele assunto muito importante e que na maioria das vezes acaba sendo esquecido: autocuidado materno. As mães estão se cuidando? Você está se cuidando? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a nossa psicóloga perinatal, a Cris. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Cris, a gente percebe essa falha nas mães, esse deixar de lado. Fala um pouquinho para nós sobre o autocuidado materno. Então, Mari, muitas vezes a gente não percebe que a gente está deixando de lado, sabe? A queixa delas é essa falta de identidade, né? Depois que eu me tornei mãe, quem eu sou? E como é que eu começo, então, a me cuidar? Como é que eu começo a me priorizar? Infelizmente, a maioria das mães que começam a se dar conta disso, elas já estão num grau de ansiedade ou de depressão já muito alto. Elas estão numa exaustão muito forte. E aí que elas se dão conta que elas não têm um minuto para elas, que elas não saem mais, só saem com os filhos ou com o filho, só saem com o marido. Elas não fazem nada para elas, só para os outros. Ela cuida dos outros, mas não se cuida. Então, por isso que é tão importante elas procurarem ajuda para que elas consigam, são poucas atitudes que elas podem começar a fazer que já vai ajudar. Então, por exemplo, o fato delas irem dar uma caminhada durante alguns dias na semana, o fato delas irem tomar um café com alguma amiga ou mesmo sozinha, para que ela possa respirar um pouquinho, para que ela possa refletir um pouquinho sobre ela mesma, né? Elas se sentem muito culpadas porque elas estão saindo, elas se sentem muito culpadas, ou mesmo elas acham fútil. É fútil ir no salão, para que eu vou no salão? Né? Não, a minha prioridade é o meu filho. Não, mas aí se você não estiver bem mentalmente, com a tua saúde em dia, como é que você vai ter força para cuidar do seu filho? Como é que você vai ter uma energia boa para cuidar do seu filho? Então, elas deixam de pintar o cabelo, elas deixam de botar uma roupa legal, elas já botam a primeira roupa que elas veem no armário. E isso vai fazendo com que elas fiquem mais para baixo ainda, mais escondidas por trás dessa maternidade. Então, ela só se enxerga mesmo como mãe e vai seguindo o barco, vai seguindo a rotina, até que chega essa exaustão materna. E isso é tão sofrido, é tão dolorido, até porque que lembrança que você quer ter daqui uns anos mais, da fase que o seu filho era bebezinho, até 1 aninho, 2 aninhos. Você quer se lembrar de uma forma que te cause dor? É bom avaliar isso, né, Cris? Porque essa maternidade está te fazendo bem, você está completa, né? E o filho, ele não pode completar essa mãe, ela precisa, por ela mesma, fazer essa busca mesmo de coisas que ela gosta de fazer e que são importantes para ela também. Então, esse autocuidado, ele vai muito além só da parte estética. Ela precisa do autoconhecimento, ela se conhecer mesmo, ela procurar uma terapia, ela buscar outras ajudas, sabe? Para que ela consiga se enxergar como alguém importante para aquela família, alguém importante para ela mesma, o amor próprio, né? Porque senão, se algo acontece, por exemplo, no casamento, que ela acaba também deixando de lado, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir sem chão, porque ela já não sabe quem ela é. E aí o marido vai embora, que acontece muito, infelizmente, né? E aí como é que ela vai se sentir? Então ela precisa se ver, se cuidar. E aí sim ela vai ter força e ela vai ter memórias muito boas se ela olhar para isso.
E como existe um julgamento de que eu não posso fazer, eu não vou ser boa mãe, eu não estou amando meu filho, eu não posso pintar o meu cabelo e deixar meu filho com o próprio pai, com a avó, com uma cuidadora que eu confio. Não, isso é errado. Então, se criou isso e aí acaba sendo muito pesado para as mães, porque o marido segue indo no futebol, a vida de todo mundo segue da mesma forma. Então, além de toda a questão de amamentação, rotina, sono, você se anula, você esquece de você. E daí, como que isso vai ser bom? Como que isso vai ser saudável? Não tem como. Não tem como, porque você se esquece de você, né? E aí você, obviamente, vai ficando doente. O teu corpo começa a dar sinais. O físico começa a dar sinal. Até perde cabelo, a unha quebra, você não se alimenta bem. As vitaminas que você tomava durante a gestação, porque era para o bebê, você não toma mais. Então, eu sempre falo assim, ó, se as mães se cuidassem como cuidam dos bebês, seriam as melhores pessoas do mundo. Mas a gente não se cuida como cuida do outro. E isso é tão triste. E assim, ó, tem muito julgamento, Mari. Muito julgamento. Não imagina se eu vou fazer um happy hour com as minhas amigas. O que vão falar? O que vão falar de mim? Minha sogra vai achar um horror, porque minha sogra não fazia, minha sogra dava conta de tudo. Isso, exatamente. Aí tem os palpites também que atrapalham demais nessa fase, né? Mas, assim, ó, são poucas coisas que você pode fazer por você mesma que vai ajudar muito nesse processo do autocuidado. Então, claro, desde fazer a unha, desde pintar o cabelo, até fazer esse mais profundo autoconhecimento, de resgatar essa mulher que gostava antes de se arrumar, que saía antes com as amigas, né? Um pouco transformada agora, mais madura, mas que ainda existe essa mulher e ela precisa estar bem com ela mesma. Cris, obrigada por esse bate-papo, por essa reflexão. É muito bom lembrar as mulheres sobre o autocuidado materno e também os maridos, os familiares, porque todo mundo tem que cuidar dessa mãe. Mas você, mãe, também precisa se cuidar, né, Cris? É isso mesmo. Obrigada por dividir um pouco de conhecimento, informações. E se você quer entender um pouco mais, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Cris, a nossa psicóloga perinatal, que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o Instagram dela, as dicas e também trocar uma ideia com ela. Né, Cris? Obrigada. É isso mesmo, Mari. Até a próxima. Até a próxima.